Descubra no segundo trimestre de 2021. Lições Bíblicas da CPAD. Dons espirituais e ministeriais. Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Conheça sobre o propósito dos dons, os dons de revelação e poder, o ministério de profeta, evangelista e pastor, a multiforme sabedoria de Deus e muito mais. Estude as Sagradas Escrituras com as lições bíblicas da CPAD. Neste trimestre, comentada pelo pastor, escritor e professor Elinaldo Renovato. E nas lições bíblicas de jovens, iremos fundo na carta de Paulo aos Coríntios. Veja sobre o caráter da pregação de Paulo, a imaturidade espiritual dos coríntios e entenda sobre o crescimento que Deus dá à sua igreja. Não perca este trimestre. Estude com as lições bíblicas da CPAD. Adquira em nossa loja virtual cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas com toda a segurança. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido pelo telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. A urgência do discipulado. Cumprimento a todos os irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como todos os professores, professoras, e são todos bem-vindos à 12ª lição, a lição número 12, que tem por título A Urgência do Discipulado. Na verdade, quando se fala de discipulado, vem à mente de todos os crentes a grande comissão, a ordem de Jesus, quando ele disse, está aqui o textual da lição, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, e o versículo 19. Essa lição, ela está dividida em 3 partes. É claro que é um tema muito vasto, há muitos enfoques possíveis para uma lição como essa, mas a nossa lição aqui, os 3 tópicos são os seguintes. Primeiro, o que é o discipulado? Segundo, o tripé do discipulado. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço. E o terceiro tópico, o discipulado e o crescimento da igreja. São 3 tópicos importantes que nos ajudam não somente a compreender o discipulado, mas a praticar o discipulado, porque é interessante observar que todos nós somos discípulos, mesmo os discipuladores, os mestres, aqueles ou aquelas a quem Deus constituiu para o ensino da palavra, mas nem por isso deixamos de ser discípulo. Então, o tópico primeiro vem essa questão, né? Não é uma questão, é um conceito, o significado, o que é o discipulado. É claro, discipulado, essa palavra vem de discípulo. Discípulo, que na língua portuguesa, esse termo veio do latim, do verbo disco. Disco quer dizer ensino, ensinar. Então, o discipulado vem de discípulo. Agora, o discípulo, interessante, que desde a antiguidade, os mestres, eles tinham seus discípulos. Moisés, você vê lá em João,
no capítulo 9, versículo 28, que fala ali, que registra a cura do cego lá no cego de nascença, João capítulo 9, e aquela cura deu origem a um debate, a um discurso de Jesus, um ensino muito rico. Mas tem uma passagem ali interessante, porque quando as autoridades de Israel começam a insistir com a pessoa que foi curada da sua cegueira, e acerca de Jesus, sobre o autor daquela cura, quem o curou, ele fala: escuta, mas por que vocês estão tão preocupados? Vocês querem ser discípulos também desse homem? Aí eles disseram: discípulos dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Então, Moisés tinha discípulos. Moisés foi um grande mestre, o maior legislador do mundo pré-cristão, realmente. E até os profetas, todos que vieram depois dele, eram discípulos dele. Os profetas, eles receberam revelações da parte de Deus, mas essas revelações explicavam os fundamentos do ensino de Moisés. Muito bem. Na antiguidade grega, os grandes filósofos gregos, eles tinham também seus discípulos: Sócrates, Platão, Aristóteles. Interessante, Sócrates foi mestre de Aristóteles, de Platão. Então Platão foi discípulo de Sócrates. E Aristóteles foi discípulo de Platão. Então esses três, todos eles fundaram escolas filosóficas. Todos eles tiveram discípulos, cada um com suas características próprias. Muito bem. Agora, os rabinos também tinham seus discípulos. Eles ensinavam com características também próprias. O rabino, o discípulo do rabino, acompanhava o rabino, prestava atenção no que ele fazia para fazer igual. Já os discípulos gregos, eles nem sempre seguiam os ensinamentos do seu mestre. Era diferente do discipulado cristão. Então Jesus, veja só, característica fundamental e importante. Primeiro, o discípulo no Novo Testamento, o discípulo cristão, não no Novo Testamento em si, porque os fariseus também sim tinham seus discípulos, João Batista também teve seus discípulos, mas me refiro aos discípulos de Jesus, os cristãos. Nós que somos discípulos de Jesus, somos cristãos. Muito bem. Então, o discípulo de Jesus, o discipulado de Jesus, o discipulado aí nesse caso seria o conjunto dos discípulos de Jesus. Os apóstolos também faziam parte do discipulado de Jesus. Então, a diferença básica entre os gregos, os mestres gregos escolhiam os seus discípulos, faziam teste, tinha aqueles requisitos, mas aqueles discípulos nem sempre seguiam a orientação do seu mestre. Por exemplo, Platão discordou de Sócrates em muitos pontos. E da mesma forma, Aristóteles também discordou do seu mestre, Platão, em muitos aspectos. E isso já não existe no cristianismo, porque o discípulo não é simplesmente um aprendiz, como na escola grega. Não. No cristianismo, o discípulo é o aprendiz, mas na verdade é um seguidor, um aprendiz que segue a doutrina, o ensino do seu mestre e pratica a doutrina do seu mestre. É um seguidor. O discípulo de Jesus é, na verdade, um seguidor de Jesus, que ensina, que expressa os ensinos de Jesus, o pensamento de Jesus. Então, essa é uma diferença fundamental entre
o discípulo de Jesus e os outros discípulos. E outra coisa também, que no discipulado de Jesus, e ali tinha homens e mulheres. Isso você não vê no discipulado rabínicos. Os rabinos não tinham discípula. Os mestres gregos não tinham discípulas, alunas. Não. Jesus tinha. Você lê nos evangelhos, entre os discípulos de Jesus havia ali mulheres que aprendiam também com Jesus. E outra coisa, todos eles eram chamados por Jesus, mas sem coerção. Sem coerção, eles não eram coagidos. Era pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. E outra coisa também, e eles abriam mão de tudo para seguir a Jesus, era outra característica, mas não eram forçados a isso. Então, o importante, você deixar claro para o seu aluno, para a sua aluna, que o discípulo é um seguidor. Jesus também, ele não fazia distinção entre a classe social, status social. No colegiado apostólico, tinha ali um cobrador de imposto, Mateus, um publicano, cobrador de imposto, que apesar de ser uma profissão honrada entre os romanos, mas eles não eram bem vistos pelos judeus, porque eles eram vistos como alguém que trabalhava a favor dos romanos e contra os judeus e exploravam os judeus. E na verdade, muitos deles, não se pode generalizar porque Zaqueu era um deles, e era diferente, mas eles tinham fama de serem desonestos, de extorquir o povo. O imposto que ele cobrava, uma parte ficava com ele e a outra parte ia para o tesouro do Estado. Então, e eles são, nos evangelhos, colocam os publicanos entre pecadores, prostitutas e assim por diante. Muito bem. Mas Jesus escolheu um deles para o seu colégio apostólico. Tinha também um zelote. Em Mateus 4, Mateus 10, versículo 4, ali aparece Simão Cananeu, que era a forma hebraica, que para designar esse grupo, que em Lucas ele é chamado de zelote, que os zelotes era uma ala, um grupo que surgiu no período de Herodes o Grande, um pouco antes do nascimento de Jesus, que atribuía toda a miséria do povo à presença romana na terra de Israel, na terra da Judéia. Então, eles eram os opositores dos romanos. Barrabás era um deles. Barrabás era um zelote. Então, você vê que Jesus escolheu um dentre os zelotes para compor seu colégio apostólico, que é Simão Cananeu. Então você vê que, por isso que na igreja, todas as pessoas são bem-vindas, né? Todas as pessoas são bem-vindas. Deus não faz acepção de pessoa, não importa o que a pessoa fez no passado, não importa a sua ficha corrida, o importante é a partir da sua conversão a Jesus. Aceitou Jesus, está escrito que é uma nova criatura. Se alguém já é em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Muito bem. Então, nós, século XXI, somos também discípulos de Jesus, e nesse discipulado há pessoas de todos os segmentos da sociedade, homens, mulheres, de todas as idades, de todos os segmentos sociais. Muito bem, isso continua. Agora, uma vez, quando Jesus disse, ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando ele fala ir por todas as nações, ensinando,
Na verdade, ali fazer discípulo. Eu coloco na lição que matreteo vem do verbo grego matsano, que quer dizer aprender. Então, fazer discípulos é responsabilidade da igreja. Quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas que vêm para Jesus, elas precisam aprender a natureza da fé cristã. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu ganhei um livreto. Eu já falei isso, mas é bom repetir. Um livreto do Ministério Bernardo Johnson, que ele fazia campanhas evangelísticas por esse Brasil afora. E as pessoas que vinham para Jesus nessas campanhas evangelísticas, os conselheiros ali davam material para o discipulado. E ali tinha a foto dele e estava escrito: e agora? Então, quando a pessoa vem para Jesus, aceitar Jesus, ter a salvação, é simples. Tão simples. É crer no coração, confessar com a boca, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9. Mas depois tem uma vida pela frente, o seu relacionamento com a família, com a sociedade, no trabalho, na igreja. E aí você precisa do discipulado para aprender todas as coisas que vos tem mandado de Jesus. Tudo aquilo que Jesus ensinou, aí nós aprendemos aonde? Na igreja, nos cultos de ensino e na escola bíblica dominical. O tópico 2, que eu não vou ter muito tempo para prosseguir, fala do tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Claro que a palavra é a Bíblia. A Bíblia. Então, a fé cristã, ela se baseia primeiro na palavra, porque é pela palavra que nós conhecemos a Jesus. E, na verdade, Jesus é a palavra. Está escrito no princípio, era da palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é a palavra que se encarnou, que se tornou homem. E o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, é por meio da palavra, tanto a palavra escrita como a palavra Jesus, é a fonte, a única revelação de Deus. Está escrito: Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Logo no capítulo 1 de João. Muito bem, agora aqui a palavra, claro que se refere à Bíblia, que é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. A Bíblia está atualmente traduzida em 3.988 línguas no mundo inteiro, faladas por 5 bilhões e 600 milhões de pessoas, cerca de 80% da população da Terra. Isso não é pouca coisa. Vou repetir, não, desculpe, eu vou corrigir esse número. 3.988 línguas, a Bíblia no todo e em partes. Porque o Novo Testamento, sim, o Novo Testamento está aqui no livro texto, na página 150, página 147. Olha aqui, ó. A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo. Está disponível em 3.988 línguas, segundo o relatório de janeiro de 2019 das Sociedades Bíblicas Unidas. E a Bíblia completa, sim, ela está disponível em 692 idiomas, falados por 5 bilhões e 600 milhões de pessoas. Então é a Bíblia completa, que está traduzida em 692 idiomas, falados por 5 bilhões e 600 milhões de pessoas. Depois vem o Novo Testamento, que está traduzido em 1.547 línguas, e porções da Bíblia em 1.223 línguas. Somando tudo, aí sim, aí dá 3.998 línguas. Então, meus irmãos, todo crente, todas as pessoas que vêm a Jesus,
Isso é bom que todos os professores e professoras de escola dominical tenham isso em mente. Converse com o ministério da sua igreja, com o seu pastor. Eu creio que a maioria das igrejas, a maioria já faz isso. A pessoa, quando vem para Jesus, deve sair da igreja com uma Bíblia. Com uma Bíblia. Existem campanhas de Bíblias a preços módicos para que a igreja possa adquirir, para distribuir para as pessoas que vêm a Jesus. Muito bem. E o terceiro tópico, o tempo não vai dar, o horário já estourou, mas o livro O Verdadeiro Pentecostalismo, o livro do trimestre, traz informações complementares para a lição desse domingo, a lição número 12, que trata do discipulado, da urgência do discipulado. Muito bem. Então, e o tópico número 3 é o discipulado e o crescimento sadio da igreja. É importante o crescimento numérico e o crescimento qualitativo. Quantitativo e qualitativo. O número é importante, mas a qualidade também é importante. Eles precisam ser bem ensinados, bem instruídos, porque eles vão instruir os outros depois. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa aula nesse domingo. CPAD, a editora da Escola Dominical.